Oi, pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo. Então quer dizer que o Eduardo Costa já meteu o pau na Lei Rouanet, já falou que os artistas que queriam Lei Rouanet eram artistas safados. Agora os anos passaram e agora ele vai fazer uso da Lei Rouanet. Dizem que na Nova Zelândia Eduardo Costa já é comunista, né? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque eu acho que é bastante importante fazer isso se entender para que opiniões ignorantes, inclusive como a do Eduardo Costa numa época, não sejam replicadas por pessoas que não sabem do que falam. Não sabem do que falam e por paixão por algum assunto resolvem fingir entender sobre determinado assunto e sai espalhando por aí inverdades, que inclusive isso é uma prática que vem acontecendo na sociedade, no mínimo nos últimos 6 anos, no mínimo, né? No mínimo, para ser bonzinho. As pessoas não sabem do que estão falando e saem espalhando aquilo que o rabo aponta, né? Então vamos lá. Vamos primeiro relembrar algumas coisas que o Eduardo Costa já falou da Lei Rouanet. Isso aqui é uma matéria que está aí na internet. Vocês podem só jogar no Google aí, Lei Rouanet Eduardo Costa. O cantor Eduardo Costa, o que eu acho ruim é quando o pessoal fica esse negócio de falando de quem que o cara é eleitor, né? Sendo que quando é outro espectro político, nunca ninguém fala assim, vou chutar um exemplo aqui. Chico Buarque, o eleitor do Lula, né? Eu não entendo porquê. Ninguém fala isso. Mas aí tem que. O Eduardo Costa, eleitor de Jair Bolsonaro, né? Dizia que os recursos obtidos via Lei Rouanet eram voltados para artistas safados que mamavam nas tetas do Estado. Isso é ignorância. Isso é ignorância e a gente vai tentar entender um pouco hoje. Você que tocou seu coração esse assunto e falou assim, cara, de verdade, eu vejo o negócio de Lei Rouanet como uma coisa negativa, eu vejo como uma coisa safada mesmo, coisa de pilantra no governo, mas no fundo eu nem sei como é que funciona, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu vou tentar elucidar um pouco esse assunto aqui para vocês. Enquanto isso, vamos continuar com essa matéria do Eduardo Costa aqui. A opinião do Eduardo Costa parece ter mudado após a derrota do Bolsonaro nas urnas. Outra coisa tendenciosa, né? O sertanejo foi autorizado pelo Ministério da Cultura a captar R$ 996.500 por meio da Lei Rouanet até dezembro deste ano. O dinheiro será usado para a gravação de um DVD. A empresa autorizada a captar os recursos chama-se Churrasco, Cerveja e Viola e pertence a Leandro Restino de Souza Porto. Ele é sócio do Eduardo Costa, em outra empresa, Fox Vision e tudo mais. Bom, o Eduardo Costa já falou que a Lei Rouanet era para safados, gente que gosta de mamar na teta do Estado, nas tetas do Estado. E a gente pode aqui brincar com alguns ditados, como por exemplo, a língua é o chicote da bunda. Eleição no mimimi, na safadeza, no choro, na vagabundagem. Dinheiro de Lei Rouanet nunca mais, entendeu? Esses artistas, esses atores, esse bando de jornalistas safado que fica aí querendo mamar as tetas do governo, vai caçar o que fazer. Acabou a mamata, acabou a safadeza. Né? A língua é o chicote da bunda. Dudu, pô, você já teve contato com o Eduardo Costa e tal, você fala com ele, você vai fazer um vídeo aí que parece que é um pouco um assunto negativo pra ele? Sim. Inclusive, temos documentado o próprio Eduardo, que é um artista muito da cabeça aberta nesse sentido. Na entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim, cara, gosto quando você fala de mim, não para de falar de mim, mesmo que seja pra falar mal. Mesmo que seja pra falar uma coisa que você não concorda, não sei o quê. Não é porque você tá aqui que você vai deixar de falar a verdade e tudo mais. Palavras dele. Dudu, por gentileza, não é porque eu tô mandando mensagem pra você que a gente se fala que eu quero que você, em algum momento, deixe de falar o que você pensa sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho, sobre as minhas músicas, sobre a minha pessoa. Jamais faria isso, até por uma ética de profissional que eu sou e reconheço o profissionalismo da pessoa. Eu vivo de música. Inclusive, isso me fez admirar ele mais ainda, porque diferente de outros artistas, que quando escutam algumas verdades, sai bloqueando, não gosta, né,
Só gosta quando é o puxa-saquismo, né? Mas o Eduardo Costa nem precisava dele ter me dado esse aval, eu faria de qualquer maneira. Mas o fato dele ter falado isso me fez admirá-lo ainda mais. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu acredito bastante é que quando você fala algo, você sofre as consequências daquilo. E as pessoas que estão hoje na internet, apesar de também ser algumas pessoas maldosas, que estão criticando o Eduardo Costa por agora ter mudado de opinião, podem estar erradas, podem ser maldosas, mas é aquilo, a gente colhe o que planta. O que foi o que ele plantou? Desinformação sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, me entenda como um cara também bem leigo nessas coisas burocráticas e tudo mais, essas coisas de governo. Entenda que eu sou o seu irmão nessa questão. E eu vou tentar deixar o trem mais claro possível. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Eu discordo de lei de incentivo à cultura e tudo mais. A pessoa que é contra a cultura porque fala tem coisas mais importantes na sociedade para a gente falar, para a gente combater, sei lá, alguma coisa assim, essa pessoa não sabe o valor da cultura, acha que cultura é perda de tempo, essa pessoa é completamente mal formada socialmente e historicamente, porque cultura também tem a ver com história. Cultura tem a ver com a formação de uma sociedade. Então, a pessoa que fala cultura não é importante, ela não sabe da importância da própria existência. Essa é que é a verdade. Então, a Lei Rouanet, ela tem, inclusive até o próprio nome. O nome dela, na verdade, era para chamar Pronac. Né? Mas quem instituiu e tudo mais, ela e tal, todo esse projeto, é um cara que tem o sobrenome de Rouanet. Né? Mas pouca gente sabe disso. A lei de incentivo à cultura, ela funciona da seguinte maneira. Ela quer pegar a cultura e apresentar coisas culturais da região. Ela quer levar o acesso, facilitar o acesso às pessoas a consumir essas apresentações culturais, seja ela qual for. E ela funciona de uma maneira, o pessoal pensa assim, Lei Rouanet é o seguinte, a corrupção vai lá, né? O cara faz parte da corrupção, chega lá no governo, lá em Brasília, e pega e fala assim, pega aí uma parte dessa corrupção aí, manda pra mim, que eu quero pôr um dinheirinho no bolso aqui e tal, pra gente... Cara, nada a ver o cu com as calças. Nada a ver. O cara escreve todo o projeto dele e passa por uma comissão, passa por análise. Sendo assim aprovado, depois de ser aprovado esse projeto, aí ele ganha a possibilidade de ir atrás desses recursos, dessas captações que são privadas. São de empresas privadas. Mas, Dudu, qual que é o interesse de uma empresa patrocinar isso ou doar um determinado valor para um projeto cultural e a comissão tem que ser do governo e tudo mais? A ligação disso é que a empresa, que costuma ser empresas grandes, empresas que faturam bastante, elas ganham isenção fiscal. Elas pagam menos imposto, tipo imposto de renda, né? Elas pagam menos imposto, o governo abre mão desse imposto, que né, esse Brasil vai cobrar imposto assim lá na casa do caralho também, abre mão desse imposto para a empresa patrocinar esse projeto cultural. Então, é como se fosse uma mão lavar a outra, né? A empresa não paga tanto, não é que ela deixa de pagar, ela não paga tanto imposto naquele momento e apoia a cultura. Então, é com o aval do governo que a empresa pode fazer isso. Não é a hora que ela quiser, assim, fazer um negócio desse, ou o artista, ou, sei lá, alguém que está promovendo algo cultural ali, a hora que quiser fazer um trem desse. Tem todo um critério, tem toda uma burocracia chata pra caramba, inclusive. Por não saber disso, ou por saber pouco sobre isso, é que eu acredito que o Eduardo Costa deu essas opiniões na época. E também muito por paixão política, como muitas pessoas. A Lei Rouanet, ela, como qualquer lei, como qualquer incentivo, lógico que tem os seus pontos que poderiam dar uma reformadinha, tem um ponto aqui que poderia ser revisto de repente, como já foi revisto coisas como, por exemplo, teve época, pelo que eu li, teve uma época que até o Rock in Rio já teve incentivo da Lei Rouanet, aí parece que não tem mais,
Porque aí foi pontos que foram sendo revistos ali, porque tudo na vida, nada fica pronto, nada nasce pronto, assim. As coisas vão se fazendo. Né? Agora, dizer que se o cara pega a Lei Rouanet, ele é comunista. Isso é burrice, isso é ignorância. Porque senão, Eduardo Costa é comunista? Eduardo Costa agora é eleitor do Lula, né, como o pessoal ignorante, apaixonado politicamente gosta de falar. E agora, você deixou de ser fã do Eduardo Costa, porque agora ele vai captar quase R$1 milhão pela Lei Rouanet? Ainda tá na sua cabeça que a Lei Rouanet é porque o Lula foi lá e botou R$1 milhão na mão do Eduardo Costa? O Lula tirou o dinheiro de alguém que tá morrendo na fila do hospital, ou do lanche das crianças da creche, pra dar pro Eduardo Costa fazer show? Ainda pensa isso? Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda pensa isso, eu te convido para você desinscrever desse canal. Porque eu não aceito e não quero pessoas tão nóias da cabeça perto de mim, mesmo que seja simbolicamente. Porque depois dessa explicação e você ainda não entendeu nada, o que eu quero com uma pessoa dessa? O que eu quero? Quem que quer alguma coisa com isso? Né? Eu até prefiro, né, um limpa desse. Se você chegou até o ponto desse vídeo, comenta a palavra-chave do canal hoje. Comenta limpa. Limpa. Só comenta isso, limpa. Eu quero um limpa disso, cara. Eu não aguento mais comentário de gente que não sabe o que tá falando, jurando que sabe o que tá falando, porque repete informação de, sei lá, do seu influenciador idiota político, ou do próprio político. Para com isso, gente. Vamos buscar a informação correta. Sabe? Não esquece da frase que eu deixei aqui hoje. A língua é o chicote da bunda. Você vai colher as consequências do que você fala. Né? No caso do Eduardo Costa, tá colhendo esses comentários que tá vendo na internet aí hoje e tem que ficar calado. Né? A gente poderia acrescentar aqui até o cuspiu pra cima e caiu na testa. Falou da Lei Rouanet de uma maneira jocosa. O que aconteceu? Tá ele lá pegando a Lei Rouanet. Que não tem nada de errado. Foi aprovado. Não tem nada a ver com ser esquerdista, com ser comunista, com esse tipo de ignorância. Não tem nada a ver com isso. Né? Então é isso. Eu gostaria de ver os comentários de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto aí do Eduardo Costa e a Lei Rouanet. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Ou eu respondo, ou alguma outra pessoa que entenda até mais que eu pode ajudar a responder isso aí. Perdão pela simplicidade no jeito de explicar, mas foi da minha maneira aqui, tentando elucidar algo que é difundido de maneira completamente errada numa massa aí da galera. De novo eu bati a mão no braço do microfone. É incrível como eu não consigo terminar um vídeo sem fazer isso. Eu achei que esse eu ia passar. Beijo no coração e até o próximo vídeo.